Vamos retomar a pauta da tarde, dia 24 de setembro, a pauta da manhã, dia 24 de setembro. O processo doutor Oswaldo, empresa Ribeiro Silva Advogados e Associados. Doutor Oswaldo, por favor, fica com a palavra. Item 202 da pauta. Já está na pasta. Eu vou fazer como sempre, tentar resumir o máximo possível o relatório, até porque no voto eu volto tudo de novo sobre as discussões. O que acontece nesse caso é um pedido de compensação que essa sociedade de advogados fez, que ela indicou como créditos créditos de IPI de outras empresas, tá? A fiscalização, na verdade, ele está aplicando multa aqui, tá? Não estou discutindo se o crédito é válido ou não. Está discutindo só a multa por fraude na declaração de compensação. É isso que nós estamos discutindo aqui, é um auto de infração para aplicar a multa por fraude em declaração de compensação. Voltando, no que consiste essa fraude? O nosso digníssimo escritório de advocacia, ele fez um pedido de compensação com créditos de IPI de uma terceira empresa, para zerar débitos dele descritos em DCTF. A fiscalização pegou esses débitos e apresentou um termo de intimação fiscal para que ele esclarecesse esses débitos. Quando ele recebeu esse termo de intimação fiscal, automaticamente ele solicitou o cancelamento da decomp e depois fez o parcelamento dos débitos. E aí disse para a fiscalização, falou assim, não sei do que se trata isso, realmente não sei do que se trata, preciso verificar. Muito que bem, mesmo assim a fiscalização autuou ele para exigir a multa, porque a fiscalização entendeu que ele pediu, ele fez essa decomp com o intuito de conseguir a CND, porque ele ia contratar com o Poder Público de Uberlândia. As coisas disseram assim, ele tinha esse débito em DCTF, porque ele não ia conseguir pagar, e ele ia perder a CND, então ele fez essa compensação para conseguir a CND para contratar com a Prefeitura de Uberlândia. Esse é o raciocínio da fiscalização. Quando o nosso digníssimo recorrente foi apresentar o seu recurso voluntário, ele falou assim, eu estou de boa fé, eu não sabia do que aconteceu. Quem fez isso foi a minha contabilidade. Uma contabilidade que ele já tinha contratado há alguns anos, ele segundo a Lélia. Ele não sabia, diz ele que não tinha nem dado nem poderes à contabilidade para fazer esse tipo de operação. E mais, ele diz o seguinte, o contrato com a Prefeitura de Uberlândia só foi fechado 3 meses depois da apresentação da DECOMP. Então, eu não fiz isso para conseguir a CND para contratar a Prefeitura de Uberlândia. Eu não sei por que foi feito isso, eu fiz isso por conta da minha contabilidade. A DRJ manteve, também com uma série de máximas de experiência, trouxe aos autos o sócio do escritório de advocacia, mas disse, é impossível que o sócio não soubesse da fraude, é impossível que o sócio, que a empresa não tivesse conhecimento de como é usado o ECAC dela, o sócio, assim, um monte de máxima da realidade que a gente vai voltar no curso do voto. Quando eu recebi isso, acho que foi em julho do ano passado, eu confesso que fiquei com dúvida e propus uma diligência. Em que sentido? Para que trouxesse aos autos as tratativas do recorrente com essa empresa Acerco, que é a empresa da contabilidade, porque o que diz a fiscalização? O recorrente contratou a Acerco para dar uma solução para os créditos tributários dela, para os débitos tributários. Então eu falei, vamos ver, se for um contrato de contabilidade, isso é uma coisa, se for um contrato de soluções tributárias, isso é uma segunda coisa. Pedi também para que a própria Acerco fosse intimada para que esclarecesse, vamos perguntar para a contabilidade, estou dizendo que a culpa é sua. A culpa é sua? Foi o segundo ponto. E o terceiro, eu perguntei para a Prefeitura de Uberlândia. Porque, veja só, o contrato foi finalizado 6 meses depois. O contrato de licitação foi assinado 6 meses depois, né? O contrato resultante da licitação foi assinado 6 meses depois. Mas quando começou isso? Porque podia ser que tivesse começado, que tem a parte da abertura dos envelopes, que você vai ver se a empresa pode participar ou não do certame. Isso é feito de maneira anterior. Todos eles responderam e o processo voltou para a gente julgar e é o relatório, presidente. Agradeço o relatório. Por favor, pode seguir com o voto. Vamos lá. Item 2.1.
acusação fiscal versa sobre PERDECOMP, lançado por escritório de advocacia não contribuinte do IPI, lastreado em notas fiscais emitidas por terceiras empresas, bem como disparidade entre o valor destacado nas notas fiscais a título de IPI e o valor descrito nos pedidos de restituição e compensação. Na acusação fiscal, que tais pedidos tiveram como finalidade a emissão de CPEM, requisito necessário à contratação com a Prefeitura de Uberlândia. O auto fundamenta a responsabilidade do sócio-gerente nos seguintes termos. Evidenciou-se, à vista dos fatos narrados no TVF, anexo ao presente aí, a responsabilidade pessoal do sócio-gerente e representante da pessoa jurídica, senhor Rodrigo Ribeiro Pereira, a quem cabe a gerência e administração dos negócios, conforme consta da última consolidação do contrato social em 10 de março de 2014, capítulo 5 da administração do contrato social. A sujeição passiva é caracterizada pelos fundamentos contidos no artigo 135, inciso 3 do CTN, que define que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas pessoalmente responsáveis pelos créditos, as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. A prática ilegal de simular operações e inserir elementos inexatos em declaração de compensação é suficiente para tipificar a responsabilidade do sócio administrador, autorizando-se o lançamento de ofício dos fatos jurídicos tributários, conforme preceitua o 149.7 do CTN. Lembrando-se que os atos da sociedade são praticados através de conduta comissiva ou omissiva de seus responsáveis. Em complemento, a DRJ discorre sobre a responsabilidade da recorrente com bases em máximas da experiência, a saber, tratando-se de sociedade de advogados, saberiam que incidiria no caso a figura do dolo eventual, de forma que tal tipo de alegação seria insustentável, a alegação de passar para a contabilidade. É inadmissível que, diante de uma situação de relevância tão claramente definida relativamente às obrigações tributárias da interessada, pretendam os impugnantes fazerem crer que desconhecem a amplitude dos poderes conferidos à empresa contratada. Era de conhecimento notório dos sócios e dos funcionários que não houve pagamento algum dos débitos que até então estavam abertos. Não é minimamente razoável a alegação que pretende fazer crer que os impugnantes imaginariam que a contratada, de alguma forma, iria agir estritamente dentro da lei para cumprir o contrato firmado. As tratativas costumam ocorrer apenas em nível de gerência e, em regra, com cláusula de confidencialidade, o que coloca a gerência, obviamente, numa posição de evidência e de comprometimento. Em sua defesa, o recorrente argumenta inexistir qualquer descrição mínima de ação ou omissão imputável a ele para a fixação da responsabilidade solidária. Ademais, após a diligência, a contabilidade contratada pelo recorrente assume integral responsabilidade pela emissão do PERDECOMP. Na excorrente adoção de Schwebe, ao discorrer acerca da posição majoritária sobre o tema, para a incidência da responsabilidade do artigo 135, faz-se necessária a presença de 3 aspectos. 1. Ato praticado com excesso de poderes, infração à lei, contrato social e estatutos. 2. Fato jurídico tributário. 3. Uma relação de causalidade entre ambos. Destarte, para a responsabilização nos termos do artigo 135.3 do CTN, não basta a infração à lei. É necessário que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou tolerado a prática de ato abusivo ou ilegal. É nesse mesmo sentido, inclusive, a jurisprudência vinculante do Tribunal da Cidadania e do egrégio sodalício, a qual eu cito. É evidente que, quando há ação direta do administrador no ato ilícito, do mesmo conjunto de fatos, surge o fato gerador tributário e o fato gerador da responsabilidade tributária. É dizer, houvesse sido acusado de pessoalmente ter protocolado o PERDECOMP, bastaria para a responsabilidade do sócio recorrente a prova do fato ilícito. No entanto, não é qualquer argumento, quanto menos prova, a indicar que o sócio da recorrente, por ação ou omissão, participou do ilícito que lhe foi imputado. Em verdade, a prova dos autos conta que terceira empresa produziu e transmitiu a DECOMP, por confissão, inclusive. E aqui eu cito a confissão da contabilidade. Eu fui lá nos autos, peguei a confissão da contabilidade em pílula, meti na tela. Esclarece a diligenciada contabilidade contribuinte tratar-se de erro de fato cometido por sua prestadora de serviços contábeis, terem visto grande volume de declarações emitidas diariamente, combinando uma transmissão errônea do PER tal e tal, conforme cópia anexada à presente informação. Portanto,
ante a ausência mínima de qualquer indício, além de máximas de experiência, de participação do sócio no ato ilícito imputado à empresa, ou de que ele tenha, por ação ou omissão, praticado infração à lei ou ao contrato social da empresa, de rigor o afastamento da aplicação do 135-CTN ao caso, como já se pronunciou essa corte. Acordo da primeira sessão e prossigo. Com matéria de defesa, a recorrente assevera usurpação dos poderes do mandato conferido para a empresa acerco, assessoria e contábil. Isto é, embora tenha concedido poderes para a terceira empresa, dentre eles não se encontrava a possibilidade de pleitear perde-ponto. Sobre o tema em questão, a DRJ afirma que foi concedida à empresa acerco procuração eletrônica para todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no ECAC, para todos os fins, inclusive construção de débito. Como sabido, o portal ECAC é uma plataforma de comunicação entre o contribuinte e o órgão da fiscalização tributária. Por meio dessa plataforma, o contribuinte consulta processos, situação fiscal, protocola pedidos e informações, bem como apresenta algumas declarações. Para acessar o portal ECAC de uma empresa, é necessário ter o certificado digital dela, ou é necessário que esta empresa lhe outorgue uma procuração a terceiros, dentro do próprio portal. A procuração é otorgada em campo próprio, indicando o CPF ou CNPJ do otorgado, a data de validade da procuração e os serviços disponíveis. Dentre os serviços disponíveis para o outorga do mandato estão os relacionados ao PERD-COMP e a primeira opção, antigamente a última, todos os serviços. A corroborar com o antidescrito, o contrato de prestação de serviços contábeis entabulados entre a recorrente e a cerca, datado, mas não assinado, e por isso admitido aqui como indício, não foi admitido como prova, e a confissão da recorrente. Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, foi concedida a procuração para a empresa acerco pleitear perde-comp relacionados a quaisquer tributos. Prossigo. A recorrente afirma que pediu o cancelamento da compensação antes de qualquer procedimento de ofício da fiscalização. Efetivamente, afirma a recorrente que o TDPF tal foi instaurado para análise do pedido de ressarcimento tal. A DRJ afasta a tese descrita pela recorrente pelos seguintes fundamentos. 1. Cabe apenas a interposição de recurso hierárquico do espaço decisório que deferiu o cancelamento de decompo. 2. O pedido de cancelamento de decompo foi feito após a intimação para apresentação dos documentos. Logo, o deferimento foi correto nos termos do artigo 93 da IN 1300. 3. O mero cancelamento de decompo não impede a aplicação de penalidade. 4. Não há que conceder os efeitos da denúncia espontânea quando esta ocorre após o início do procedimento de ofício. E 5. O TDPF foi emitido para apurar a regularidade do aproveitamento do crédito, não se dirigindo apenas ao pérdido. Dispõe o artigo 18 da Lei 833. O lançamento de ofício de que trata o artigo 90 limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. E assim sendo, o tipo não se esgota seu núcleo. A incidência da multa em questão depende de ato posterior à falsa declaração, a saber, a não homologação da compensação. Sem a não homologação, o tipo não se completa, inexistindo incidência da multa. Logo, sem razão a DRJ, quando aponta a indiferença do pedido de cancelamento, considerado em abstrato, a incidência da multa. Entretanto, no caso em lista, o pedido de cancelamento foi feito após o início de procedimento de ofício relacionado com a infração, e neste ponto, irretorquível o raciocínio do juízo de piso. Embora o TDPF e tal cite apenas o pedido de ressarcimento, esse pedido de ressarcimento foi a base do pedido de compensação, sendo que ambos os pedidos foram feitos na mesma data em horários imediatamente sucessivos. Dessa forma, o TDPF e tal foi instaurado para apurar a ação base da infração, isto é, declaração falsa e, de rigor, o indeferimento do cancelamento dos termos do então vigente, artigo 93 da IN 1300 de 2012. Ademais, não é que se argue afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea. Em primeiro lugar, vez que não existia infração a ser afastada no momento do pedido de cancelamento, que, a rigor, completou-se apenas a data da não homologação. Em segundo lugar, porquanto o pedido de cancelamento do pedido de compensação foi procedido de procedimento administrativo relacionado com a falsa declaração.
Prossigo. Na forma acima, a acusação fiscal versa sobre PERDECOMP, lançado por escritório de advocacia, não contribuinte de IPI, lastreado em notas fiscais emitidas por terceiras empresas, bem como disparidade entre o valor destacado nas notas a título de IPI e o valor descrito nos pedidos de restituição e compensação. Na acusação, que tais pedidos tiveram como finalidade a emissão de CPI, requisito necessário à contratação com a Prefeitura de Uberlândia. Como prova da acusação, a fiscalização traz aos autos cópia dos pedidos de restituição e compensação feitos na mesma data, cópia da contratação com a Prefeitura de Uberlândia, cópia da certidão positiva do efeito negativo da recorrente e extratos da DCTF original e retificadora. Em sede de impugnação, a recorrente argumenta que outra empresa é responsável pelo lançamento, nomeadamente a Serco Assessoria Contábil, sendo que jamais autorizou qualquer tipo de PERDECOMP lastreado em notas fiscais de terceiro ou de crédito de IPI. Ademais, afirma que a contratação com a Prefeitura de Uberlândia ocorreu 3 meses após a emissão de CPI, esvaziando, segundo alega, o argumento da fiscalização. Prossegue argumentando que a própria fiscalização traz aos autos as provas do quanto alegado pela recorrente, nomeadamente, extrato da procuração eletrônica da Serco em novembro de 2016, com validade até 25 de novembro de 2030, e contrato subscrito com a Prefeitura de Uberlândia em 17 de março de 2017. E assim sendo, de um lado, a prova de fato constitutivo da autuação e também a princípio, prova de fato impeditivo modificativo da autuação. É claro que, como bem apontado pela DRJ, existem outros indícios de fraude. As máximas da experiência apontam a participação de sócios na contratação de soluções tributárias, entre aspas. A procuração foi concedida de maneira ampla à empresa, a Serco. C. Não houve, em princípio, a apresentação de notícia-crime à polícia, seguida de emissão de boletim de ocorrência. Não restam claros os termos dos serviços contratados da empresa Serco e a forma em que eles foram realizados. Porém, não é menos verdade afirmar que há outros indícios que apontam no sentido oposto ao descrito da acusação. A procuração foi concedida, a priori, 2 meses antes do pedido de DECOMP e com validade até 2030, ou seja, não foi concedido só para aquilo, para fazer aquela DECOMP. A indicar que não se trata de assessoria pontual. B. O fato de o débito tributário ter sido objeto de parcelamento. Ele recebeu o termo de intimação fiscal, imediatamente pediu um cancelamento e parcelou o débito. E o imediato pedido de cancelamento da DECOMP e o parcelamento dos débitos após a intimação pela fiscalização. Em assim sendo, o conjunto probatório do presente processo está a indicar, por provas e indícios, 2 soluções possíveis e antagônicas, e de este. Ainda que certa a materialidade da infração, a sujeição passiva restava obnulada, em especial por existir no processo. No processo, a análise aprofundada da forma de contratação entre a recorrente e a empresa Serco e do nível de ciência da recorrente dos procedimentos adotados pela contabilidade. Por esse motivo, baixou-se o processo em diligência. Com o retorno dos autos, veio à tona o fato de a recorrente ter contratado a empresa Serco em fevereiro de 2015, pelo menos, para prestar serviço regular de assessoria contábil. Assim, demonstram não apenas as palavras da recorrente e da Serco, não só as duas estão dizendo, como também o contrato, o distrato, o termo de responsabilidade, e, em especial, as notas fiscais e boletos emitidos pela Serco contra a recorrente pelos serviços contábeis, a qual eu coaciono aqui nos autos. Desta feita, 2 anos antes do protocolo da DECOMP, 2 anos antes do protocolo da DECOMP fraudulenta, a Serco já prestava serviços regulares de contabilidade para a recorrente. Isto é, a contratação da Serco não foi pontual para o serviço de assessoria e resolução tributária, o que torna frágil a imputação fiscal. Sobremais, a assessoria contábil da recorrente confessa que, sem qualquer ciência desta última, protocolou o PERDECOMP com créditos que, quiçá não por um acaso, eram, em sua maioria, de outro cliente seu. Ou seja, a contabilidade pegou o crédito de um outro cliente dela e imputou para a nossa querida amiga recorrente.
E não obstante displicenda longas digressões sobre a contratação da Prefeitura de Uberlândia, eis que o motivo de fato não faz parte da infração em questão, com a juntada de cópia integral do processo de licitação, ficou absolutamente claro que no momento da apresentação da proposta de prestação de serviço de assessoria jurídica pela recorrente para a nova gestão da Prefeitura de Uberlândia, eleita no ano anterior, em 5 de janeiro de 2017, o débito ilicitamente compensado sequer havia sido declarado. Ou seja, quando ele apresentou a proposta para a Prefeitura de Uberlândia, ele tinha CND. E ele pegou e falou assim, eu vou apresentar a proposta, eu tinha CND. Por quê? Porque o débito que ele compensou indevidamente foi declarado no CPF depois disso. Prossigo. Ainda, o processo de inexigibilidade de licitação teve início em 14 de março de 2017, 2 meses após a transmissão da DECOMP e a emissão de CETEM, o que joga por terra toda a tese de que o documento fiscal foi emitido para a contratação da Prefeitura de Uberlândia. Por todo exposto, quer parecer, por quando não é esse o local de composição exauriente do tema, que a responsabilidade exclusiva pelo cometimento da infração é da empresa Serco e de seus representantes, demonstrada por confissão, inclusive, a responsabilidade exclusiva de terceiros no cometimento da infração, a eles, terceiros, deve ser imputada com exclusividade a sanção nos termos do artigo 137, incisos 1 e 3, a linha B do CTN. Cito. É claro que, a priori, a conduta da Serco beneficiou a recorrente comissão da CPI, tornando possível sua participação no certame licitatório, benefício que afastaria a possibilidade de aplicar o quanto descrito na linha B do inciso 3 do artigo acima. No entanto, a benesse é apenas aparente, posto que, ao fim e ao cabo, a recorrente viu-se compelida a quitar os tributos, então, compensados, com todos os consectários da mora, e ainda, acaso mantida a multa contra a recorrente, novo dano pecuniário surgirá, dano este imputável exclusivamente a Serco, e que, ao fim e ao cabo, é o que a própria norma pretende evitar. De mais a mais, em tese, a infração apurada nesse processo também tipifica um ilícito sancionatório com pena privativa de liberdade, punido com pena privativa de liberdade. Tanto que o órgão da fiscalização iniciou representação fiscal para fins penais. E não há, no presente caso, qualquer prova de que a recorrente tenha, por ação ou omissão, emitido ordem expressa, na dicção legal, para o cometimento da infração, o que torna imediatamente aplicável o artigo 137, inciso 1 do CTN. Antes exposto, admito, por quanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário e no mérito do provimento para passar a responsabilidade do sócio-gerente e cancelar a autuação. É como voto. E, doutor Oswaldo, a palavra com o doutor Lázaro inicialmente. Essa tese do recorrente, ela é super batida, alvo de mais de 200 processos no STJ, todos com negativa. Essa tese de imputar ao contador, de imputar a terceiro, a responsabilidade pelo preenchimento da DECOMP, olha, eu já deixo claro aqui meu pedido de declaração de voto, vou anexar 200 decisões do STJ, infelizmente não tem repetitivo disso, é uma coisa, matéria probatória, mas é um argumento fragilíssimo, ninguém no Poder Judiciário aceita um argumento desse. Segundo, essa alegação, não deveria a Receita nem ter feito essa alegação da questão do processo licitatório perante a Prefeitura de Uberlândia, não tem nada a ver com o caso. Realmente colocaram isso, não sei porquê, não tem nenhum reflexo. O que aconteceu, a imputação contribuinte, fraudulentamente, apresentou uma DECOMP, extinguiu o débito dela, seja por que motivo for, isso não importa. Importante que ela tinha débitos, ela fez uma DECOMP fraudulenta, um crédito de IPI, de ressarcimento de IPI, e extinguiu os débitos dela. E, iniciado um procedimento de fiscalização com distribuição de termo de intimação, ela correu atrás, desesperada, para cancelar a DECOMP, porque viu que ia ser autuada numa tentativa de se eximir da culpa dela, do dolo dela.
processo extremamente fácil e claro. Eu, sinceramente, já antecipo minha divergência quanto ao voto do conselheiro Oswaldo com o devido respeito. Claro, sempre. Tanto eu quanto vocês têm posições firmes e às vezes de lado antagônicos. Eu não tenho nenhum problema com isso. Só dizer aqui, não sei os outros casos que foram julgados pelo STJ. O que eu sei, o contribuinte aqui está argumentando e está provando, por confissão. Então... confissão das votos fictícias ontem também, a tentativa era passar a responsabilidade exclusivamente para o contador. Mas a gente fala quem assina, quem formula hoje via sistema as declarações, né? Mas eu acho que eu votei contigo no outro caso, porque tem uma diferença bem grande no seu caso e nesse. No seu caso, foram várias declarações, e que acabou com 98% dos débitos dele. Mas aqui estamos falando de uma contratação de uma empresa de contabilidade por 2 anos, e que em um mês foi apresentada uma declaração que cancelou a CLD, que omitiu a CPEM. É bem diferente. Se for, e já julguei outros casos em que também ele diz, a culpa é da contabilidade, e concluí igualzinho você, até acho que foi por unanimidade, não vou lembrar o caso aqui. Mas esse caso foi uma declaração de compensação. Alguém gostaria mais de falar, Ronaldo? Perdão, a doutora Maria Eduarda primeiro, Ronaldo. Tem que apertar a mãozinha, tem uma mãozinha aí, tá? Para você estar na fila, do lado esquerdo. Mas eu entendi que você vai falar, eu já te conheço. Pode, doutora Maria Eduarda, por favor. Queria só questionar para o Lázaro se a divergência dele é integral ou se mantém também em relação à responsabilidade do sócio. Se você achou que está configurada a hipótese do 135. Sim, minha divergência é integral. Na declaração de voto, vou anexar todas essas decisões que eu já pesquisei, várias, inúmeras, em vários processos que eu já fiz, todas as responsabilidades solidárias da empresa, do sócio, ela é mantida. É o sócio que ele é responsável, o sócio administrador. Se afasta a responsabilidade, o 135 ele pega o sócio. O sócio que não é administrador, ele iria pelo 124, que seria o interesse comum. Você teria que comprovar isso quando ele não é administrador. Ele é administrador, no mínimo, por culpa ineligendo, ele é responsabilizado. Isso é o mínimo. Não pode chegar, eu dei uma procuração aqui, e a empresa fez isso aí. O próprio Oswaldo escreve. É inegável que a empresa foi beneficiada, mas por que a Serco ia fazer isso? Qual o interesse? Para que ela vai fazer isso? Esse é o argumento que o STJ apresenta em diversos julgados. Quem é beneficiado é a empresa e o sócio da empresa. Para um sócio que não é administrador, tudo bem. Vamos lá provar, porque ele não tem poder de gerência, ele não assina, ele não contrata, ele não pode ser responsabilizado, a não ser pelo 124.1. Você tem que demonstrar. Do sócio administrador, não há nenhuma dúvida, com toda a vênia. Minha divergência é integral, respondendo a conselheira Eduardo. Só um esclarecimento muito rápido. Eu disse que, a priori, a empresa foi beneficiada, mas, ao fim e ao cabo, não foi beneficiada, porque ela teve que pagar os tributos com os consectários legais. Se a gente manter a multa, ela vai ter que pagar a multa também. Ela foi intimada, começou um procedimento fiscal, ela teve que cancelar e parcelar o débito. Claro, lógico. Ok, vamos, a palavra do doutor Ronaldo, depois a doutora Fernanda. Não, a doutora Fernanda estava na frente, doutora Fernanda? A senhora levantou? Desculpa. Não, eu não estava na frente, mas eu já abri mão de falar, porque, então tá. Sinceramente, a discussão, eu já estou pronta para votar, a discussão já não está mais... Tá bem, deixa só o doutor Ronaldo, então. Não, perfeito, doutora. Obrigado, eu agradeço. Pode falar, doutor Ronaldo. Com relação às declarações de compensação, estas foram não homologadas. E, posteriormente, o contribuinte resolveu pagar aqueles débitos. Foi isso. O fato... Aí tem uma discussão que nós já até ventilamos na sessão do dia anterior, ou do dia anterior ao anterior, com relação à tipicidade dessa multa. Essa é a multa do artigo 18, né?
é aquela multa por compensação não declarada. Para mim, o simples fato de a compensação não ser considerada não declarada ou ser não homologada com fraude, já é o fato suficiente para a aplicação da multa. Eu acho que as discussões, nesse processo aqui, não tem a discussão sobre a declaração de compensação. Né? Esse processo não tem. É só sobre a multa. Então, quando aquele processo de compensação ele se encerra, para mim já fica configurado o fato típico para a aplicação da multa. Nós poderíamos discutir aqui qual é o valor dessa multa. Se essa multa deveria ser a qualificada ou a não qualificada. Mas a fraude está tão clara para efeito de não aceitar a compensação, que eu acho que fica difícil discutir também esse ponto. Eu acho que tem essa questão que nós, uma hora, talvez tivéssemos que discutir qual é o efeito do processo de decomp sobre esses processos de multa. Eu sempre entendi dessa forma. O processo da compensação, uma vez encerrado e definido que a compensação não deve ser homologada por um fato ou outro, é suficiente para manter. Nós poderíamos discutir também a questão da responsabilidade. Isso também poderia. É isso? É exatamente isso, Ronaldo. Eu acho que eu concordo, nesse caso, eu concordo em absoluto contigo, embora no outro divergia. Aqui eu não estou negando a fraude, não estou negando a materialidade delitiva. O que nós estamos discutindo aqui é imputação. Nós estamos discutindo aqui a autoria. Me parece que houve ali... Não, você cancelou a autuação também. Eu cancelei a autuação contra ele, porque ele tem que trazer o outro responsável. Aí você tem que obter apenas... E dá tempo. Se a procuradoria não recorrer desse processo, dá tempo. E aí tem a faca, o queijo, o doce, o bolo, o jantar, a sobremesa. A infração, ele foi contra o escritório, não foi? Foi. E o sócio, ele foi trazido como responsável solidário. Também então, você, na sua conclusão, se é esse o seu pensamento, você tem que alterar a redação. Porque da forma que você falou, exclua a responsabilidade do sócio e cancela a autuação. O que eu entendo dessa forma que você, da sua redação, é que nem o sócio e nem o escritório tem que pagar a multa. Você está cancelando a autuação. Perfeito. Nem o sócio e nem o escritório tem que pagar a multa. Quem tem que pagar a multa é a contabilidade. Ah, tá. Entendi. De novo, dá tempo. É de 2017 a declaração falsa. Dá tempo. Doutor Lázaro, só para eu entender, o senhor acompanha, abriu divergência ou não? Claro. Abriu divergência. Integral, contra a responsabilidade, a negativa de responsabilização solidária e contra o cancelamento da autuação. Ok. Alguém gostaria mais de falar? Não, né? Então está pronto para votação. Ok. Vamos pôr em votação. Como vota, então, o doutor Carlos, o doutor Lázaro, perdão? Divijo do relator, tanto quanto a responsabilização solidária, que eu entendo que deve ser mantida do sócio, e divijo também em relação ao cancelamento da autuação, que também entendo que deve ser mantida. Ok. Próxima palavra, então, agora é do doutor Carlos Pantaroli. Acompanha a divergência pela negativa total de provimento. Ok. A palavra agora é com a doutora Fernanda. Como vota? Acompanha o relator. Doutor Ronaldo Souza, como vota? Com todas as venhas do relator, o seu voto realmente está um voto brilhante, mas nesse caso eu vou ter que acompanhar a divergência, porque a fraude me parece que está muito bem definida.
E a exclusão da responsabilidade do sócio, não do sócio, não, do diretor, né? Não está assim tão acachapante. Então, vou acompanhar a divergência. Ok. Doutora Maria Eduarda, como vota? Um caso, para mim, acho bem difícil, acho que foi o Oswaldo conseguiu pontuar bem aí, mas eu vou acompanhar o Oswaldo em razão dessa particularidade específica desse caso, de que tem realmente essa confissão, de que tem esses elementos probatórios, mas, porque senão a gente também abre uma questão de, é culpa do contador, basta o contador reconhecer que a culpa é dele, numa situação, por exemplo, que não pudesse chegar ainda até o contador, isso geraria até um reflexo nesse sentido. Mas, considerando as particularidades deste caso, eu acompanho o relator. Ok, voto com o relator. Doutor Leonardo, como voto? Vou acompanhar o relator. Só um minutinho aqui que eu estava terminando de ler o voto, fechou. Eu preciso só ler uma coisinha aqui e já vou fazer meu voto. Contador agora vai ser apelidado de denúncia de benefício da espontaneidade. Não, só um minutinho. Gente, só um minutinho, senhores. O pessoal lá do interior da zona rural, botar a identidade, bota o cara assina, depois o cara confessa, você paga uma grana pro cara lá, ó, pagar uma grana aqui, você confessa aí pra mim, viu? Sabe como você resolve isso? Investiga direito. Aí você resolve isso. Não, eu acho que não é desse jeito. Não, é de outra forma. Isso assim, ó. Vou deixar quieto aqui, mas de outra forma resolve isso. Não é dessa forma, não. Gente, eu que fiz caso de direito, vai chegar aqui e vai cair do mesmo jeito. Peraí, gente, só um minutinho. Eu tive um problema com esse voto que eu não consigo abrir ele, mas de jeito maneira. Eu tentei acompanhar, mas... Ô, Tom, você entendeu a discussão, Tom? Entendi. Entendeu os votos? Entendi. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Tá, só um minutinho, tá abrindo aqui. Vou te falar que dia, peraí. Tô com muito arquivo aberto e eu vou fechar aqui só para poder... Agora sim, peraí. Tô conseguindo. Só um minutinho. Olha aí. Olha, sabe o que vai acontecer? Como eu não estou conseguindo acompanhar, eu vou pedir vista ao processo. Eu não estou conseguindo abrir, está dando para o meu computador, e eu não vou atrasar a votação. Fica com vistas. Vistas de mesa ou vistas? Não, vista de vista mesmo, aquela que a gente fica um mês para olhar, analisar, e eu vou olhar isso, tá? Ok? É vista. Pronto, não travou tudo, eu estou com toda a imagem travada, pessoal. Eu vou pedir para... Só um minutinho. Deu pau aqui. A imagem que eu estou vendo vocês está pela metade aqui na tela. Inclusive está sendo gravado isso. Eu vou... Eu só estou preocupada porque é muita vista, gente. Olha, mas é a minha primeira vista em 3... Olha só. Eu também peguei uma, Tom. Eu não estou falando especificamente da sua vista. Eu só acho que, assim, coletivamente a gente tem que pensar em quando pedir vistas, porque... Não, eu estou pedindo... É um preço muito alto a pagar quando é um assunto pequeno a longo prazo. Olha, como é um tema que está sendo debatido, está no limiar de um voto de empate. E como eu não estou seguro, uma questão minha de consciência, de honestidade com o processo... A decisão está perdida, Tom. O seu voto só vai fazer chegar numa qualidade. E isso vai cancelar. Vai dar uma face favorável ao contribuinte. O teu voto não vai mudar absolutamente nada. Então tá, então eu voto com conservadorismo e aí vamos declarar o voto. Então vai ficar o crédito. Eu não estou querendo, desculpa, não estou querendo tirar. Na verdade é o seguinte, eu não consegui ler o processo, estou com tudo meu trabalho, tentei escutar. Aí começou as argumentações. Não, você tem pleno direito de tomar vista. Eu só estou dizendo que porque você falou assim, porque meu voto. Não, é verdade. Lembrar. Mas esse cara... Tá. Porque tá 4-3. Isso. Se você votar com o relator, vai para 5-3. Se você votar com a divergência, vai para 4-4. Sim. E no 4-4 é favorável ao contribuinte.
Então tá, então vou acompanhar a divergência e a gente aplica a nova lei em cima da situação, ok? E o empate favorável a ele. Então, por provimento, eu estou sem o texto aqui, mas por maioria, não, maioria não, por força. Não, por empate. Não é empate não, a questão é que eu tenho que botar a lei. Tem na portaria certinho, como está dizendo. Tem que ser aquele dizer da portaria. Foi por força da lei. Aí deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Eu falei aqui. Só um minutinho. Eu nem sabia que já tinha um texto pronto para isso. Não, tem que ser. Vai ser declarado. O resultado é proclamado em favor do contribuinte com base no artigo 19E da Lei 10.522 de 2002. No caso, foi afastado. Teve a preliminar? Teve, não? Não, só mérito. Então, foi negado, foi reconhecido provimento ao recurso por força da lei, número 10.522, no seu artigo 19E. Ok? Então, a gente fica com isso. Agora, eu estou com um problema aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse troço. Eu não estou conseguindo fechar. Como é o primeiro voto que a gente proclama dessa forma, acho que seria assim interessante. Acorda os membros do colegiado, na forma do artigo 19E da Lei 10.522, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros tais. Né? Porque não precisa botar por empate, porque na forma do artigo já é sempre Não. É a própria lei. Foi por isso. Eu vou pedir 2 minutos só só um minuto para eu consertar aqui meu computador. Patrícia, suspende a gravação, por favor. Ok, presidente. 1 minuto. Gravação encerrada.